A notícia chegou como um tapa na cara e nem foi preciso grandes explicações. Bastou ver o olhar triunfante da minha irmã Clara enquanto segurava o telefone no viva voz para entender que ela já tinha decidido por mim. Então é isso, Inês? A mamãe combinou. A casa do tio Luís está confirmada para todos nós, só falta você confirmar que vai cuidar da Bia quando eu e o Diogo quisermos sair, tá bom? A audácia com que ela falava me embrulhou o estômago, como se fosse perfeitamente aceitável sacrificar minhas férias para que ela pudesse brincar de ser jovem livre, como se eu estivesse ali apenas para preencher as lacunas da sua felicidade conveniente, e antes que eu pudesse processar toda a raiva que subia pelo meu corpo como um incêndio, minha mãe já tomou a frente da conversa. A voz cheia daquela doçura falsa que ela sempre usava quando queria que eu fizesse algo contra a minha vontade. Você entende, filha, a Clara precisa de um tempo, a viagem é para todos relaxarmos, e você é tão boa com a Bia, como se um elogio forçado pudesse apagar o absurdo da situação. Eu respirei fundo, olhando para as malas semi-abertas na sala, as passagens no balcão, a promessa de descanso que eu vinha sonhando há meses, mas em vez de responder com o impulso que me queimava por dentro, escolhi pesar cada palavra, porque eu sabia que naquela casa, se eu gritasse, seria imediatamente taxada de histérica. Então falei firme, mas sem levantar a voz. Não, eu não vou ser babá de ninguém. Se querem sair, contratem uma profissional. Eu também quero aproveitar minhas férias, ou... Vocês acham que eu não mereço? O silêncio que se instalou depois da minha resposta foi mais pesado que o ar abafado daquela tarde de verão, e por um instante eu pensei, ingenuamente, que elas fossem perceber o quão injustas estavam sendo, mas a Clara apenas bufou de riso, como se eu fosse uma criança birrenta, e minha mãe cruzou os braços, o olhar endurecido, aquele olhar que dizia que, para ela, eu nunca passaria de uma decepção ambulante. Se é assim que você quer, Inês, talvez seja melhor você pensar duas vezes se vale a pena ir nessa viagem, disse minha mãe, a voz fria como gelo, e naquele momento eu entendi que a chantagem emocional já estava no script desde o início, que tudo aquilo não era um pedido, mas uma ordem disfarçada, e que minha presença só era bem-vinda se viesse acompanhada da submissão completa aos desejos da Clara. Eu encarei as duas, sentindo uma mistura amarga de tristeza e fúria, o tipo de raiva que não explode de imediato, mas que vai corroendo por dentro como ácido, e foi então que tomei uma decisão que nem eu sabia que tinha coragem de tomar, uma decisão que mudaria tudo. Eu não iria, e mais do que isso, pela primeira vez. Eu ia colocar um limite tão claro que elas nunca mais teriam dúvidas sobre até onde poderiam me empurrar. Só que o que eu ainda não sabia era que, ao recusar ser a sombra da minha irmã, eu estava prestes a abrir uma caixa de segredos enterrados há anos, segredos que fariam aquela briga parecer brincadeira de criança perto do que ainda estava por vir. A manhã seguinte começou com o barulho das notificações no meu celular. Eu tinha mais de 20 mensagens não lidas, todas da minha mãe e da Clara, exigindo que eu reconsiderasse minha decisão, algumas fingindo preocupação, outras já assumindo um tom agressivo e acusatório, como se eu fosse a causa de uma tragédia familiar. Sentei na cama ainda meio atordoada, lendo cada mensagem com um sentimento crescente de incredulidade. A cada linha ficava mais claro que não era apenas a viagem que estava em jogo, era a posição que esperavam que eu continuasse ocupando na família, a de alguém que não tem vontades próprias, que deve estar sempre disponível para tapar os buracos que eles mesmos criam. E ali, com o sol invadindo o quarto e minha cabeça latejando, eu percebi que pela primeira vez na vida eu ia seguir até o fim com o que eu queria. Pouco antes do almoço, ouvi o carro da minha mãe estacionar com um rangido irritante no portão. Ela entrou sem bater, como sempre fez, falando alto e já reclamando. Inês, que vergonha é essa? Todo mundo esperando você mudar de ideia e você aí, trancada como uma criança mimada. Eu não respondi de imediato, observei enquanto ela deixava a bolsa cair na cadeira e cruzava os braços, me olhando como se eu fosse um objeto defeituoso que ela precisava consertar. Você vai mesmo jogar fora a única chance que a gente tem de passar uns dias em paz por causa de um capricho? Ela perguntou, e eu respirei fundo, controlando a vontade de gritar. O capricho aqui não é meu, mãe, eu só quero ter as férias que eu planejei, nada mais. Eu não vou ficar presa cuidando da filha da Clara enquanto ela sai para se divertir. A minha mãe soltou uma risada seca, daquela que não tinha humor nenhum, apenas desprezo, sempre a injustiçada. Não é, Inês? Sempre se achando a coitadinha da história. Foi nesse momento que o Diogo, o namorado da Clara, apareceu na porta da sala, vestindo uma camisa de marca, os óculos escuros no cabelo, aquele ar superior de quem nunca precisou lutar por nada na vida. Ele entrou já falando, como se fosse o dono da casa. É só uma criança, Inês. Qual é a dificuldade de olhar ela por algumas horinhas? Se colocar no lugar dos outros também a maturidade, a arrogância dele me deu náusea, mas eu apenas olhei nos olhos dele e respondi, se é tão fácil, você pode ficar com ela, Diogo, ou vocês podem pagar uma babá. Eu não sou empregada de vocês. Ele bufou, fez cara de quem tinha sido insultado, mas não retrucou, talvez por não ter imaginado que eu tivesse coragem de me impor. A tensão ficou pairando no ar como um peso invisível, e minha mãe, percebendo que a pressão emocional não estava funcionando, decidiu apelar para o orgulho. Então está decidido, você não vai mais com a gente, nem adianta insistir depois, disse ela, tirando as chaves do bolso e sacudindo-as como quem fecha uma negociação. Vamos embora, Diogo, temos mais o que fazer do que perder tempo com quem não sabe ser família. E com isso eles saíram, batendo a porta atrás de si, como se encerrassem um
Capítulo que nunca mais pretendiam abrir. Fiquei ali parada no meio da sala, o coração batendo forte, tentando entender como tão rápido tudo tinha virado de cabeça para baixo, mas ainda assim havia uma estranha sensação de alívio crescendo dentro de mim. Uma parte de mim sabia que, mesmo sem a viagem, mesmo sem os dias de sol e mar que eu sonhava há meses, eu tinha ganhado algo muito maior. Eu tinha ganhado a minha voz. Naquela mesma tarde, recebi uma ligação da minha tia Madalena, uma voz que eu não ouvia fazia meses. Inês, sua mãe esteve aqui chorando, dizendo que você destruiu a viagem da família, que você é egoísta, ingrata. Ela falou sem rodeios, como era seu jeito. Eu respirei fundo e expliquei tudo para ela, sem floreios, apenas a verdade. E ao final do meu relato ela ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer: você fez certo, querida, às vezes a única maneira de sobreviver a uma família que não te respeita é mostrar que você não é mais criança, mesmo que eles façam parecer que você está sendo cruel. Eu agradeci, desliguei e pela primeira vez em muito tempo me permiti sorrir, mas a sensação de tranquilidade durou pouco, porque no fim da tarde, enquanto eu revisava meus e-mails no computador, vi que tinha um novo alerta do grupo da família no WhatsApp. Abrir aquela notificação foi como abrir uma armadilha, dezenas de mensagens, algumas diretas, outras passivo-agressivas, todas me culpando pela desunião, pela tristeza da mamãe, até mesmo pelas lágrimas da Beatriz que, segundo a Clara, não entendia porque a tia má não queria mais brincar com ela. A última mensagem, enviada pelo meu pai, que até então tinha-se mantido neutro na história, foi a mais dura de todas. Se você não sabe valorizar a família que tem, talvez também devesse repensar se ainda faz parte dela. E naquele instante, com os olhos fixos na tela brilhante, eu entendi que não se tratava mais de uma viagem perdida, se tratava da minha liberdade inteira. E eu ainda nem sabia que o que viria depois ia mudar definitivamente tudo o que eu achava que conhecia sobre eles. Na manhã seguinte, ainda com o gosto amargo das mensagens atravessado na garganta, fui acordada pelo barulho insistente da campainha. Levantei sem pressa, já esperando mais um round da minha mãe ou da Clara tentando forçar uma reconciliação conveniente, mas quando abri a porta me deparei com alguém que não via há anos, meu primo Rafael, parado ali com uma mochila jogada no ombro e um sorriso meio envergonhado. Posso entrar? Ele perguntou, e eu só conseguia sentir, porque o choque me deixou. Muda por alguns segundos. Nós éramos muito próximos na infância, mas depois de uma briga entre nossas mães, ele desapareceu das reuniões de família sem deixar rastros. Sentei no sofá ainda tentando processar a presença dele enquanto ele largava a mochila no chão e dizia: eu soube do que aconteceu, a tia Madalena me contou, achei que você podia precisar de alguém do seu lado. Rafael começou a falar sem rodeios, como se os anos sem contato nunca tivessem existido. Contou que também tinha rompido com a família depois de uma série de exigências absurdas, que tinha saído de casa aos 17 anos e desde então se virado sozinho, morando em cidades diferentes, fazendo trabalhos temporários, estudando quando podia, nunca pediu nada a ninguém, mas também nunca foi convidado de volta. Você não percebeu ainda, Inês, mas eles só aceitam quem se dobra completamente. Se você quer ter espaço, precisa conquistá-lo à força. Ele disse isso com uma serenidade que me incomodou, porque parecia querer dizer que toda aquela luta seria inevitável e longa, e eu ainda queria acreditar que bastava mostrar minha posição firme para que as coisas melhorassem. Passamos a manhã conversando. Ele me ajudou a entender que o que parecia um simples conflito por causa de férias era na verdade uma reação em cadeia de anos de expectativas frustradas e dinâmicas silenciosas de controle. A Clara nunca aceitou dividir atenção, e tua mãe nunca soube dizer não para ela, ele concluiu, olhando pela janela como se relembrasse cenas antigas que eu também conhecia bem. Eu estava absorvendo tudo aquilo, ainda tentando montar as peças do quebra-cabeça, quando meu telefone vibrou de novo. Dessa vez era uma mensagem da tia Madalena, curta e direta: vem para cá hoje, preciso te mostrar algo, mas vem sozinha. Olhei para o Rafael, que apenas deu de ombros e disse: vai, eu fico aqui, te espero. Não discuti, peguei minhas chaves e fui, atravessando a cidade abafada pelo calor pesado até chegar à casa antiga e cheia de plantas da minha tia. Ela me recebeu na porta com um olhar sério, diferente da mulher calorosa de sempre, mandou que eu sentasse na cozinha e colocou sobre a mesa uma caixa de papelão surrada. Achei isso nas coisas da tua avó depois que ela morreu, era para ser entregue para você quando completasse 21 anos, mas adivinha quem impediu, ela disse, empurrando a caixa na minha direção. Abri a caixa com as mãos trêmulas e encontrei uma pilha de cartas, fotos antigas e documentos, entre eles uma carta assinada pela minha avó, onde ela dizia, com todas as palavras, que deixava para mim um pequeno terreno no interior, comprado com muito esforço para garantir que eu sempre tivesse um lugar só meu. As palavras dela eram simples, diretas, mas cheias de uma intenção que ninguém da minha família jamais tinha tido comigo: liberdade, estabilidade, uma chance de construir algo para mim. Mesmo sem depender deles, a carta também mencionava que o terreno estava registrado em meu nome desde que eu tinha 14 anos, mas que a guarda dos documentos ficou com minha mãe até que eu atingisse a maioridade. Meu estômago se revirou, porque aquilo queria dizer que minha mãe e a Clara sabiam o tempo todo e esconderam de mim, talvez esperando que eu esquecesse, talvez esperando usar aquilo como moeda de troca mais tarde. Olhei para a tia Madalena, tentando encontrar alguma explicação razoável, mas ela apenas balançou a cabeça. Elas nunca quiseram que você tivesse nada próprio, Inês. Sempre quiseram que você dependesse delas,
para poder controlar você. As palavras dela batiam fundo porque no fundo eu já sabia, só não queria admitir. Voltei para casa dirigindo como uma máquina, sem sentir o calor, sem ouvir a música que tocava no rádio, apenas repetindo para mim mesma que precisava agir rápido. Chegando lá, contei tudo para o Rafael, que ouviu em silêncio e depois disse algo que me deu um frio na espinha: você acha que elas vão deixar barato quando descobrirem que você sabe? E a resposta era óbvia: é claro que não. Já conhecia bem demais a minha mãe e a Clara para esperar algum tipo de arrependimento genuíno. Passamos o resto da tarde planejando o que fazer. Rafael sugeriu que eu fosse até o cartório confirmar a situação do terreno antes de qualquer movimento. Ele se ofereceu para ir comigo, mas eu sabia que era melhor fazer isso sozinha. Se algo desse errado, ele não precisaria se envolver, porque era claro que, a partir daquele momento, qualquer erro poderia custar caro demais. E eu não podia mais confiar em absolutamente ninguém da minha família, além dele. Naquela noite, enquanto o Rafael dormia no sofá e eu encarava o teto do meu quarto sem conseguir fechar os olhos, tomei a decisão final. Eu ia reivindicar o que era meu, ia enfrentar minha mãe, ia enfrentar a Clara, ia enfrentar o que fosse necessário, e se para isso tivesse que cortar de vez os laços que ainda me prendiam àquela gente, então que fosse. Eu não fazia ideia de que elas já estavam se mexendo, de que os próximos passos delas seriam ainda piores do que tudo que eu imaginava. No dia seguinte, acordei cedo e fui direto ao cartório, estacionando o carro numa rua apertada e subindo as escadas com o coração acelerado. Expliquei o que queria para a atendente e entreguei o nome completo do meu avô e o número do terreno que estava na carta. Ela digitou algumas informações no sistema, olhou para a tela com atenção e pediu para eu aguardar. 10 minutos depois voltou com uma pasta na mão. Dentro dela havia uma certidão recente, em meu nome, confirmando que eu era oficialmente a proprietária do terreno desde o dia do meu aniversário de 14 anos. Assinei alguns papéis para pedir uma cópia autenticada e saí de lá com o documento apertado entre os dedos como se fosse uma chave que eu nem sabia que tinha direito de usar até ontem. Voltei para casa sentindo uma mistura de alívio e raiva. Contei tudo para o Rafael, que ouviu atento, e juntos decidimos que não contaríamos nada para minha mãe ou Clara até ter um plano bem fechado, porque agora que eu tinha algo que elas queriam, eu sabia que a reação seria imediata e suja. O Rafael sugeriu que eu tentasse vender o terreno o mais rápido possível, para garantir que elas não tivessem como tentar tomar isso de mim de alguma maneira. Concordei, mas antes precisava tirar a satisfação que me devorava por dentro, precisava olhar nos olhos delas e deixar claro que eu sabia, precisava acabar com o teatro de fingimentos que vinha sustentando minha vida inteira. No começo da tarde, mandei uma mensagem no grupo da família, seca e direta: mãe, Clara, precisamos conversar, estarei em casa às 5, espero vocês lá. A resposta da minha mãe veio em minutos, finalmente amadureceu. Espero que sim, não respondi, apenas esperei a hora passar com uma impaciência que parecia corroer cada minuto. Às 5 em ponto, o carro da minha mãe estacionou na frente de casa. Clara desceu logo em seguida, com aquela postura arrogante de quem nunca acha que vai ser contrariada. Elas entraram sem cumprimentar, sem perguntar nada, sentaram no sofá como se fossem donas do lugar. Minha mãe cruzou as pernas e perguntou, então, finalmente caiu em si: vai vir conosco para o Algarve? Olhei para as duas, sentindo a raiva subir pelo meu corpo como uma febre, mas mantive a calma e respondi: não, eu não vou viajar, não vou cuidar da Bia, e também não vou mais aceitar ser tratada como se minha vida fosse uma extensão das vontades de vocês. Minha mãe riu, uma risada sem nenhuma alegria. Clara revirou os olhos, como se estivesse lidando com uma criança birrenta. Olha, Inês, minha mãe começou, com aquele tom de voz que ela usava quando queria me fazer sentir pequena, se você quer continuar sendo a amargurada da família, a ingrata, o problema é seu, só não venha depois reclamar que ninguém te chama para nada. Eu encarei as duas com mais firmeza do que jamais tinha conseguido antes e falei: eu sei do terreno, sei que a avó deixou para mim, sei que vocês esconderam isso por anos, sei que tentaram me manter presa aqui, achando que eu nunca teria para onde ir. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que pela primeira vez na vida eu vi medo nos olhos da Clara. Minha mãe disfarçou rápido, mas a tensão no rosto dela entregou tudo. Você está falando besteira, quem te encheu a cabeça com isso? Ela disparou, a voz subindo num tom quase histérico. O terreno nunca foi seu, era um assunto de família, o seu avô quis que ficasse sob responsabilidade de quem sabia administrar. Eu joguei a certidão em cima da mesa, o papel deslizando até parar na frente delas. Está registrado no meu nome há anos, mãe, não adianta mentir agora. Clara se levantou num salto, apontando o dedo para mim: você vai jogar tudo fora por causa de um pedaço de terra no meio do nada. Você é patética. Inês, minha mãe, ainda tentando salvar alguma dignidade, suspirou e tentou uma nova abordagem. Filha, pensa bem, o terreno pode servir para todos nós, podemos vender juntos, investir em algo melhor para a família. Olhei para as duas, a raiva agora misturada com uma clareza fria, e respondi: não tem nós, mãe, não tem família nisso, o terreno é meu, e eu vou fazer o que eu quiser com ele. Clara bufou, passou a mão nos cabelos e disse: você vai se arrepender. Inês, não se vira as costas para a própria família. Minha mãe apenas levantou, ajeitou a bolsa no ombro e falou com aquela calma que só aparece quando alguém está prestes a fazer algo baixo: se é guerra que você quer, é guerra que vai ter. Depois que elas saíram, a casa parecia ainda carregada da presença delas.
como se o ar estivesse mais pesado, Rafael apareceu na sala e perguntou: quer que eu fique por aqui hoje? Só por precaução, eu balancei a cabeça, agradecendo em silêncio, porque apesar da coragem que eu sentia, também sabia que agora elas não iam medir esforços para tentar me destruir. Eu ainda não sabia como ou quando, mas tinha certeza de que o próximo golpe não ia demorar a chegar, e que dessa vez, se eu quisesse vencer, teria que ser mais rápida e mais inteligente do que jamais fui. No dia seguinte, por volta das 9 da manhã, bateram na porta com força. Acordei com o coração batendo rápido, ainda tonta de sono, desci as escadas correndo e encontrei 2 homens engravatados no portão, segurando envelopes em mãos. Abriram a grade sem esperar convite e entregaram os papéis com uma formalidade fria. Processo civil, disseram, antes de virar as costas e irem embora sem mais explicações. Abri o envelope ali mesmo e li rápido as primeiras linhas. Minha mãe e minha irmã estavam me processando por apropriação indevida de bens familiares, alegando que o terreno fora adquirido com recursos da família, portanto, pertencia a todos nós coletivamente. Sentei no sofá tentando controlar a sensação de pânico. Rafael apareceu na porta da cozinha com cara de quem já tinha entendido tudo. Eu disse que elas iam tentar alguma coisa suja, comentou. Peguei o celular e liguei para a tia Madalena. Expliquei o que tinha acontecido e ela pediu que eu passasse lá imediatamente. Ela tinha algo importante para me mostrar. Não hesitei. Enfiei os documentos numa pasta. Peguei as chaves do carro e fui sem nem tomar café. Quando cheguei, encontrei a tia no portão, já com uma pasta na mão. Sem perder tempo, ela me puxou para dentro e disse: seu avô me deixou cópias de tudo, certidões, recibos de compra, provas de que o terreno foi pago com dinheiro dele, sem um centavo da tua mãe ou da tua irmã. Folhei os papéis rapidamente, estavam todos ali, datados, assinados, reconhecidos em cartório. Provas sólidas o suficiente para acabar com a farsa que elas estavam tentando montar. Agradeci à tia, peguei a documentação e fui direto para o escritório de um advogado que Rafael conhecia, um amigo antigo que, segundo ele, era especialista em direito de família. Entreguei tudo nas mãos dele e expliquei a situação. O advogado, um homem sério e objetivo, leu cada documento em silêncio antes de dizer: elas não têm chance. Vamos contra-atacar pedindo indenização por danos morais e litigância de má-fé. Concordei na hora, cansada de anos sendo tratada como nada, cansada de abaixar a cabeça para manter a paz que nunca existiu de verdade. Nos dias seguintes, as tensões aumentaram. Minha mãe me mandava mensagens implorando para desistir do processo, depois ameaçava, depois implorava de novo. Clara usava as redes sociais para postar indiretas, se fazendo de vítima, pintando-me como a filha ingrata que abandonou a família por ganância. Amigos em comum começaram a me enviar capturas de tela das postagens, indignados com as mentiras. Mas eu não respondia, não rebatia, não dava nenhuma satisfação. Estava concentrada em vencer essa batalha da única maneira que importava, oficialmente. O dia da audiência chegou rápido. Sentei na frente do juiz com o Rafael ao meu lado como testemunha. Vi minha mãe e minha irmã do outro lado da sala. A expressão delas uma mistura de ódio e medo. O advogado apresentou toda a documentação. Explicou cada detalhe com calma e precisão. Quando a juíza perguntou à minha mãe se ela tinha provas de que o terreno fora comprado com dinheiro da família, ela gaguejou. Tentou inventar histórias desconexas, mas foi facilmente desmentida pelos documentos oficiais. A sentença saiu poucas semanas depois, rápida e clara. O terreno era exclusivamente meu, e minha mãe e minha irmã foram condenadas a pagar uma indenização significativa pelos danos causados. Quando o processo terminou, senti uma estranha calma tomar conta de mim, não uma felicidade barulhenta, mas uma certeza sólida de que eu finalmente tinha rompido com tudo o que sempre me manteve presa naquela dinâmica doentia. Coloquei o terreno à venda e consegui um bom comprador rapidamente. O dinheiro da venda foi suficiente para comprar um pequeno apartamento na cidade, longe de todos eles, longe das cobranças, das manipulações, das obrigações impostas sem escolha. No dia em que assinei o contrato do novo apartamento, Rafael apareceu com 2 cervejas e disse: agora é só começar do zero, do jeito que você quiser. Sentamos no chão da sala vazia, brindamos sem grandes discursos, apenas com um sorriso de cumplicidade, porque ele sabia o peso da vitória que eu carregava ali. Minha mãe tentou se reaproximar algumas vezes, sempre usando o velho discurso da família, do perdão, da saudade, mas eu aprendi a reconhecer o padrão, a recusar com firmeza, sem culpa. Clara desapareceu de todas as redes sociais, cortou contato, o que para mim foi um alívio. Não carrego ódio delas, mas também não sinto nenhuma obrigação de voltar atrás. Cada um escolheu seu caminho, e eu finalmente escolhi o meu. Às vezes, ainda me pego pensando se poderia ter sido diferente, se em algum momento houve espaço para uma história melhor entre nós, mas logo percebo que não adianta mais pensar nisso, porque algumas relações não são rompidas por grandes explosões, mas por pequenos cortes diários que, um dia, simplesmente não cicatrizam mais, e tudo bem. Agora, pela primeira vez em muito tempo, o que faço, onde estou e para onde vou são decisões só minhas, e isso é suficiente.